Bom, pessoal, na aula anterior a gente estava falando sobre os condensador, né? Associação de condensador com resistor. A gente falou sobre indutor, né? Também com resistor, tá certo? E a gente fez, no momento nosso de tira dúvidas, a gente fez umas continhas para determinar o cálculo, né, de reatância indutiva, impedância, ângulo de fase, né, e outros parâmetros que são importantes para a gente dimensionar o nosso circuito, beleza? Pessoal, a gente parou aqui na aula passada, né? A gente parou aqui, exatamente aqui, onde... Deixa eu aproximar aqui para ver se vocês conseguem visualizar. Onde aqui, ó, esses sinais mais finos aqui são a tensão do indutor e a tensão do resistor. E essa mais grossa aqui, ó, essa linha mais grossa é a tensão total do meu circuito. É a soma das duas tensões. A tensão em cima do indutor ou do capacitor, do indutor, e aqui do resistor, tá certo? Vamos passar aqui. A gente falou, pessoal, para determinar, né, na nossa continha lá, a tensão a gente encontra da seguinte maneira, que a tensão em cima do resistor ao quadrado mais a tensão em cima do capacitor ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Quando a gente tira esse valor, a gente encontra, então, o valor de U, da tensão. E essa tensão que a gente encontra, da união da tensão do resistor e a tensão do capacitor, o valor que a gente encontra dela dividido pela corrente é o valor da impedância. Tá certo? Até aqui tá tranquilo, né? Vocês têm dúvida a respeito disso aqui não, né? Ei, meu povo? De boa? Tranquilo, né? Vamos passar aqui. A impedância capacitiva. A gente tem o condensador, né? Que é o capacitor, e a resistência do resistor, né? A gente considera a tensão, pessoal, com um ângulo de fase nulo. Se a gente pode desenhar um triângulo, né, dos vetores para a impedância Z, a reatância capacitiva XC e a resistência R similar a um triângulo de tensões ao lado. Então a gente fez aqui, ó, ao mesmo conceito que a gente utilizou para caracterizar a tensão, a gente aqui caracteriza por uma soma vetorial a soma das resistências do meu circuito. No caso, o meu circuito RC, né? Resistor capacitor. Onde vocês conseguem compreender... Eu vou explicar, aí vocês me dizem se conseguem compreender esse desenho. Onde esse R, esse vetor R, é a resistência do meu resistor. E esse vetor aqui, ó, é a reatância capacitiva do meu capacitor, tá certo? E a soma vetorial delas é a minha impedância. Vocês estão entendendo? Sim. Devido a isso, eu tenho o meu ângulo de fase. Estão entendendo, né? Que toda soma vetorial, se eu tenho esse vetor aqui, esse vetor, eu vou então ter um determinado ângulo. O meu ângulo de fase, onde eu faço as somas, né? Enquanto por exemplo, a tensão, a corrente está defasada ou adiantada uma em relação à outra, né? Eu vou determinar também essa característica por esse ângulo de fase, onde vocês viram na aula anterior que a gente fez o cálculo da corrente e a tensão estava defasada, né? E no final do cálculo a gente colocou a defasagem dela, tantos graus, não foi? 48 um quebradinho, não foi isso?
No caso do nosso momento de tira dúvida. Até aqui tranquilo, galera. Vocês estão olhando para esse desenho, estão compreendendo exatamente o que eu estou dizendo para vocês, né? Usei a hipotenusa, né? Usei aqui a hipotenusa, a impedância, né? Que é a soma vetorial da resistência do resistor e a reatância capacitiva do meu capacitor. Ok? Eu cheguei agora, desculpa aí do trabalho. Oi. Se puder, você pode repetir? Se puder. É isso aqui, meu amigão. Esse cara aqui é a resistência do meu resistor. E esse cara aqui é a resistência do meu capacitor. Só que eu chamo a resistência do capacitor de reatância capacitiva, né? E a soma, se eu determinar, se eu atribuir esses valores com uma característica vetorial, em forma de vetor, eu vou então ter esse vetor aqui, R, ó, que é a resistência, e a reatância capacitiva, esse cara aqui. Quando eu somo esses dois caras, a soma vetorial é determinada por Pitágoras. A gente usa a fórmula de Pitágoras, né? Por exemplo, onde eu tenho o valor da minha tensão, naquele caso eu tinha, que isso aqui, ó, ao quadrado, a tensão em cima do resistor ao quadrado, mais a tensão em cima do capacitor ao quadrado, tudo isso somado. Tirando a raiz disso, eu encontro a minha tensão. Aí eu vou dividir a minha tensão pela corrente. Aí eu vou encontrar a minha impedância. O mesmo conceito é válido para a minha resistência e para a minha reatância capacitiva. Logo, eu encontro a minha impedância de forma direta. Ok? Então, professor, quer dizer que se eu fizer a soma vetorial da resistência do resistor e a reatância capacitiva do capacitor, eu encontro a impedância? Sim. E se eu tiver o ângulo de fase? Melhor ainda. Porque se eu tiver um ângulo de fase, galera, eu posso simplesmente ter esse cara aqui e já saber o Z. E saber esse cara aqui. Às vezes, em um sistema elétrico, eu não tenho, sei lá, eu não sei, como é que eu posso dizer para vocês, me aprofundar na eletrônica para saber qual a resistência total do meu circuito. Porque eu tenho uma maçaroca de circuitaria, né? Eu tenho um monte de... O nome é circuitaria mesmo, viu, gente? Parece até meio estranho, mas esse é o nome. Quando a gente tem muito, né, um aglomerado de circuito. Aí, assim, eu tenho muitos resistores associados ali. Em série, em paralelo, tem um capacitor e tal, como a gente viu na anterior, no Arduino, né? Aí, o que é que acontece? Eu não sei. Mas, por exemplo, eu vou medir na saída a minha impedância. E eu sei que a minha impedância tem um ângulo de fases em relação à tensão e corrente. Logo, eu consigo descrever o meu valor da minha reatância pelo ângulo de fase, porque eu tenho impedância, e consigo descrever a minha resistência através do ângulo de fase. Como, professor? A regrinha do seno e do cosseno. Cateto oposto, né? O seno, cateto oposto para a hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente para a hipotenusa. Acabou. Aí a gente encontra isso aí, beleza? Trigonometria básica. Beleza, garotão? Show. Na aula anterior, a gente estava falando também sobre... A gente fez até as continhas, né? Para a gente determinar o ângulo de fase. A gente pode determinar, pessoal, esse ângulo, né, da tensão e resistência, o R, a tensão em cima do resistor. Ó. Essa tensão aqui, ó, tensão de resistência, é uma tensão resistiva mesmo, né? Que é a tensão que atua, é a queda de tensão em cima do resistor. Só que eu tenho a minha tensão total do circuito, né? Para o circuito RC, onde eu só tenho resistor capacitor, eu preciso considerar da seguinte maneira,
que eu tenho a minha reatância capacitiva também. Logo, eu posso dizer que o meu ângulo de fase é o arco cosseno da resistência sobre a impedância, ou eu posso dizer que é o arco cosseno da reatância capacitiva pela resistência. Da onde sai essa forma, professor? Dessa trigonometria aqui, só isso. Regrinha lá da trigonometria, beleza? Ele relaciona a reatância capacitiva com a resistência. Tá certo? Opa. E a gente encontra, então, o nosso ângulo de fase, ok? E detalhe, pessoal. Se eu encontrar, assim, que a minha corrente tá adiantada, eu vou ter no meu circuito uma característica mais o quê? Quem é que empurra a corrente para frente? Quem é que adianta a corrente, que a gente já falou na aula passada? Indutor. O indutor. Se eu tenho uma corrente mais atrasada em relação à tensão, quem é que está atuando aí? Capacitor, beleza. Só que no circuito complexo, a gente tem resistor, tem capacitor, tem indutor, tem diodo, tem tiristor, tem MOSFET, tem um monte de coisa. De maneira geral, quando eu mensurar lá, quando eu utilizar meu dispositivo, eu tirar a medida lá, e eu ver o meu ângulo de fase, e eu ver quem está se sobrepondo no negócio, aí eu vou dizer, olha, ele tem um ângulo de fase tal, 30 e tantos graus, por exemplo, e ele está com um comportamento, é uma reatância, né? A reatância dele é mais indutiva. Aí eu vou compreender que está se sobrepondo a característica do indutor sobre os capacitores, né? Fazendo com que a corrente esteja se adiantando, né? Os indutores estão se sobrepondo ao capacitor, né? Fazendo com que, mesmo tendo na presença de capacitor, por exemplo, a corrente se adiante ainda. Se eu tivesse uma corrente mais atrasada em relação à tensão, né? Eu teria mais uma característica capacitiva. Quando eu tenho uma corrente mais adiantada, eu tenho uma característica mais indutiva. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Sim. Perfeito, né? Tá claro, né? Beleza? Professor, qual é o nome dessa letrinha aí, baby? Do ângulo? Oi? Essa letrinha que é tipo um ozinho cortado, que tá no ângulo. Φ. É um Φ. É uma letrinha grega. Vocês podem. Depois eu vou mandar no grupo para vocês o alfabeto grego, para vocês olharem todas as letras gregas, né? E conhecerem, viu? É beta, alfa, beta, né? É tudo. Sigma, Φ, né? Epsilon, Theta, Ômega, depois eu mando para vocês tudinho. E galerinha, a gente tem aqui o que é mais usual, né? Aqui vai se tornando mais real quando a gente for trabalhar, que é um circuito RFC, por exemplo, em série, né? Que é um circuito um pouquinho mais complexo, né? Ele está começando a se parecer com alguma coisa mais real. A gente tem aqui, pessoal, circuito RLC, né? Resistor, R, L, indutor e C, capacitor ou condensador, né? Onde nessa associação aqui a gente vê cada rapaz desse aqui atuando. Onde vocês estão vendo, ó, a minha fonte geradora de tensão alternada, ó, meu U, a tensão dele, né, ó. Aí eu tenho a queda de tensão em cima do resistor, ó, o R. Aí eu tenho a queda de tensão, ó, em cima do meu capacitor.
Aí eu tenho a minha queda de tensão em cima do indutor. E eu tenho aqui a minha corrente. Vocês olhando para esse desenho, vocês entendem bem, né? Quem é quem aqui na história, né? Tranquilo, né? Isso aqui. Todo mundo tá entendendo. Bateu o olho, todo mundo tá vendo. Isso aqui é uma fonte de tensão alternada. Isso aqui é a tensão da fonte alternada. Aqui tá mostrando para onde tá indo, né? Se dá tensão. A resistência aqui. Isso aqui é o resistor. Aqui é o R do resistor. O R é a tensão em cima do resistor. O C é a tensão em cima do capacitor. Esse cara aqui é o capacitor. Esse cara aqui é o indutor. Com a nossa bobina, né? Aí tá indo pra cá. Esse cara aqui é a queda. Oba! Pode falar. Não, só dizendo, indutor, né? Indutor. Nosso indutor aqui é a queda de tensão em cima do indutor. E esse izinho aqui é a nossa corrente. Beleza, meu povo? Tranquilo, né? Aí agora vamos entender o negócio. Pela lei das malhas, nós... Oba! Você pode voltar essa imagem que você estava mostrando agora? Oi. Por que é que o sentido da fonte está ao contrário das outras? Quando a gente for fazer a conta lá pela lei das malhas, na queda de tensão, eu vou explicar melhor. Viu? Mas vamos entender da seguinte maneira, que a corrente alternada trabalha dessa maneira. Quando chegar lá na conta, eu vou te explicar. Porque até eu acredito que vocês vão precisar rever os conceitos da lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, dos nós e das malhas. Eu vou começar a falar agora para vocês sobre isso aqui. Tá certo? O que é que acontece, pessoal? Pela lei das malhas, nós sabemos que a tensão total do meu circuito é igual à soma das quedas de tensão. Tem a tensão em cima do resistor, tem a tensão em cima do capacitor, tem a tensão em cima do indutor. Somando tudo isso aqui é a minha tensão total. Primeira situação. Se eu tiver considerando essa primeira situação, onde eu tenho a minha tensão do indutor maior do que a tensão do capacitor, a reatância indutiva é maior que a reatância capacitiva. Então, eu tenho um circuito indutivo. Vocês estão entendendo, né? Que eu acabei de falar para vocês. Que, de maneira geral, a característica maior do meu circuito, sendo que, digamos que o meu valor do meu indutor se sobressai em relação ao capacitor, eu tenho um circuito com a característica mais indutiva. Beleza? Tranquilo. Tranquilo, né? Onde, meu povo, eu tenho aqui, ó. Esse cara aqui é a corrente, esse Izinho aqui. Esse UR é a tensão do resistor. Esse cara... Aí você olha aqui, professor, o que é esse negócio aqui, professor? Esses dois, esses três aqui. Essa seta apontando para cima. Essa aqui é só a resistência, né? Essa aqui, ó. Essa coordenada aqui é das reatâncias. Só que eu tenho a reatância capacitiva e a reatância indutiva, né? Assim? Isso. Naquele momento a gente só tinha ou a capacitiva ou a indutiva. Aqui eu tenho as duas, né? Estão se somando aí, no caso, é isso? Estão se somando, mas em sentido contrário. Porque o capacitor, ele tem a característica contrária do indutor, né? No sentido de adiantar ou defasar a carga, né? Logo, percebe-se aqui, ó, que olha para essa primeira seta grandona aqui, ó. Essa aqui, ó, é a tensão em cima do indutor. Estão vendo que se eu tivesse só a tensão do indutor, ela seria esse valorzão bem grandão aqui, ó. Mas o capacitor, o que é que ele faz? Ele atrapalha a vida do indutor, né? Aí ele faz o quê? Ele vai no sentido contrário, ó.
Aí a soma vetorial de um vetor maior com esse vetor menor em sentido contrário, eu vou ter como o vetor resultante dessa soma desse vetor UC com esse vetor UL, é esse vetorzinho menor, ó, que é a soma UC mais UL, tensão do capacitor mais tensão do indutor. Vocês estão entendendo isso aqui, né? Ou não entenderam? Eu sabia que eu pegou isso aí. Esses doutores aí. É soma vetorial, meu povo. Soma vetorial é assim. Esse cara maior, esquece esse UC e esse UC mais o L. Olha só para esse cara aqui. Esse cara aqui é a tensão em cima do meu indutor. Espera aí. Deixa eu fazer assim, ó. Não vai. Não vou mexer nisso aqui não, para não interferir na gravação. Deixa pra lá. Pode falar, professor. Pois é, eu vou só falar. Não, eu ia jogar lá pro Paint pra gente fazer uma. Pra mexer nesse negócio aqui, mas como eu tô gravando, não quero arriscar não. Perder o arquivo não. Aí vamos lá. A tensão em cima do meu indutor, garotão, é esse vetor grandão aqui, ó. Só esse cara aqui, esse primeiro aqui, beleza? O indutor está de boa lá, induzindo a corrente, adiantando a corrente, sulsa na maior. Aí vem o capacitor e atrapalha a vida dele. O cara quer ir para cima e o outro quer ir para baixo. Tá entendendo? Um ajuda a adiantar a corrente e o outro atrapalha. Logo esse cara ele tá para cima e esse cara aqui tá para baixo. Quando eles se somam, o indutor, como é maior, como é mais forte, vamos entender assim uma associação, né? O indutor, por ser maior, e ainda vou ter a característica indutiva, só que de forma reduzida, né? Quando eu somo a minha componente vetorial da minha reatância indutiva, que reatância da minha tensão indutiva, e quando eu somo com a minha tensão capacitiva, eu vou ter essa minha tensão aqui, ó, menorzinha. Mas ainda com a característica, ó, indutiva, né? Apontando para cima. Estão entendendo? Beleza. Vocês entenderam, né? A indução, né? Vocês entenderam isso aqui, né? Sim, sim. Beleza. Logo, a soma desse com esse dá esse cara aqui. Aí agora esse vetor aqui de tensão indutiva, né, com característica mais indutiva, eu vou somar com essa tensão resistiva aqui do meu resistor. Aí eu vou ter a minha tensão total do circuito, onde eu tenho o meu ângulo de fase e a minha correntezinha aqui, ó. Tá certo? E a corrente, percebam, galera, que a corrente, ela se pronuncia, ela está exatamente no mesmo ângulo do meu resistor. Por isso que lá na corrente contínua, eu não tinha esse problema de considerar ângulo de fase. Aqui ocorre uma distorção, né? Aí esse ângulo de fase vai dizer, ó, o quanto isso aqui está defasado ou adiantado. Como é o indutor, ele está adiantado, né? E esse ângulo aqui vai dizer que a minha tensão está atrasada. Aí eu vou fazer o cálculo da minha corrente. Boto lá seno de ômega t, papapá. Quando eu for fazer a minha tensão, digamos, deu raiz 2, papapá, seno de ômega t, papapá, mais o ângulo de fase. Porque a tensão estaria defasada em relação à corrente, né? Beleza? Vamos lá, meu povo. Na segunda situação, onde eu tenho, ó, o meu indutor menor que o capacitor. Eu tenho aqui, ó, a minha reatância indutiva menor que a minha reatância capacitiva.
Logo, eu tenho um circuito com a característica mais capacitivo. Eu tenho um circuito capacitivo, embora eu tenha indutores. Tô entendendo, né? No caso, a tensão aí que tá adiantada, não é isso? Aí, nesse caso, seria a tensão, que estaria adiantada em relação à corrente. Exatamente, garoto. Sendo assim, eu faço aqui, ó, de novo, a mesma lógica, ó. O C, que é a tensão do capacitor, ele aponta para baixo. Façam sempre essa associação, gente, para vocês, quando forem fazer as continhas de vocês, entender dessa maneira. A tensão capacitiva, né? Ela apontando para baixo e a tensão indutiva apontando para cima. Aí eu faço isso aqui, ó. A tensão capacitiva apontando para baixo é bem maior o valor dela, né? E a indutiva tentando empurrar para cima, né? Tentando ir para lá. Para mim tem uma característica indutiva, mas ele não consegue. Como o capacitor, a característica dele é maior, ele se sobrepõe ao indutor, eu vou ter ainda, mesmo com a soma capacitiva com indutiva, eu tenho uma característica capacitiva. Porque a minha tensão do capacitor é bem maior, aliás, né? Não é bem maior, mas é maior do que a do indutor. A tensão em cima do indutor, beleza? Logo, a soma vetorial da tensão do capacitor com a tensão do indutor é esses dois carinhos aqui, que é esse vetorzinho aqui, ó. Beleza? Aí, olha aí. Esse cara aqui, eu poderia jogar pra cá, né, ó. Aí eu fecharia o meu triângulo, tô entendendo? Né, ó. Esse tamanho aqui, né? Esse mesmo tamanho aqui, né? E esse U é essa hipotenusa aqui, ó. Estão vendo, ó? Né? Esse U aqui. Esse cara aqui é o meu ângulo de fase, de novo. E esse cara aqui, quem é, professor? A minha tensão do capacitor. E esse cara aqui, a nossa correntezinha. E nesse caso aqui, o colega falou, professor, nessa condição, quem que está atrasado e quem que está adiantado? Tensão. A tensão está... Tensão tá adiantada e a corrente está atrasada. Uhum. Mas tomando como referência só a nossa corrente, a gente vai dizer que a corrente está defasada. Que a corrente está defasada, perfeito. Que a corrente está defasada, perfeito, só isso. Meu povo, terceira situação, circuito em ressonância. Olha aí. Um circuito em ressonância, pessoal, é o que? É quando o meu valor da minha tensão indutiva é igual ao da minha tensão capacitiva. Que as minhas reatâncias, o valor numérico da minha reatância indutiva e o valor numérico da minha reatância capacitiva é o mesmo. Logo, eles vão se anular. Estão vendo que esse cara aqui, ó, minha tensão indutiva tem o mesmo tamanho da minha tensão capacitiva. Eles morrem, se anulam de maneira vetorial, tá certo? Olhando para o valor vetorial, tá certo? A gente vai entrar nessa questão de ressonância mais para frente. Mas olhando só para a questão vetorial, esse anulam. E eu tenho aqui, ó, a minha tensão resistiva do meu resistor, que é igual à minha tensão do meu circuito. Porque os caras que morreram, né? Acabou o vetor. Os dois tinham o mesmo valor e se anularam, né? Vocês estão entendendo, né? Que eu falei? Sim. Tranquilo, né? É, eles dois se zeraram, acabou-se. Aí eu fico aqui, ó. Com o valor da minha tensão, é simplesmente o valor da tensão resistiva do meu resistor. E aqui é a minha corrente, beleza? Pessoal, no circuito RLC, em série, a gente tem, pessoal, para cada circuito RLC, há uma frequência de tensão aplicada
que eleva a ressonância. A frequência a qual a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva denomina-se frequência de ressonância menos FR, que é esse FR, frequência de ressonância, tá certo? E pode ser calculada conforme a equação a seguir. O que acontece? A minha reatância indutiva, a minha reatância capacitiva, ela é igual, olha aqui, ó, a 2π frequência de ressonância multiplicando pelo indutor. Oi? É 60 Hz no caso, né? Não. É assim, ó. Deixa eu explicar assim. 60 Hz é o que a gente trabalha, né? É o sistema nacional. Por exemplo, esse caso aqui, esse valor de ressonância é um valor numérico que eu vou ter para que o valor da minha reatância indutiva seja igual da minha reatância capacitiva no meu circuito RLC. Tá certo? Logo, eu posso considerar da seguinte maneira, ó. Eu posso determinar a minha frequência de ressonância. Oi. Me tirou uma dúvida aí sobre indutância. Lá no trabalho no hall tem 3 lâmpadas com 3 retornos. Eu liguei só um retorno, eu deixei ativa só um retorno, ligado à fase. Aí só uma lâmpada acende. E os dois retornos não estão ligados, não faço nada. Só que quando eu coloco o meu teste, tanto digital como neon, tá passando corrente. Como se explica isso aí? Garotão, teu áudio falhou um pouco. Vamos fazer o seguinte. Se tu puder, anota tua dúvida no final, por conta que eu tô gravando aqui, né? Aí quando terminar nossa gravação, eu digo rapidinho, aí eu tiro toda tua dúvida, beleza? Mas é sobre indutância, né? Beleza. Anota aí que a gente vai desenrolar daqui a pouco. Pera aí. Beleza. Anota, pode anotar aí pra tu lembrar, pra não esquecer que me pergunta quando eu terminar aqui. Sim, meu povo. Aí o que acontece? A minha reatância indutiva, ó. Vocês lembram que é esse cara aqui, ó. 2π frequência é L. E a minha reatância capacitiva é isso aqui, ó. 1 sobre 2π frequência C. Só que esse FR aqui é por ser a ressonância. O que é que ele está querendo dizer? Que eu tenho, então, uma frequência específica onde eu vou fazer com que o meu valor de reatância indutiva e o meu valor de reatância capacitiva seja o mesmo. Logo, eu isolo esse cara aqui, por ser um termo igual, eu vou ter isso aqui, galera. A frequência de ressonância é 1 sobre 2π raiz quadrada de L e C. Do valor do indutor e do valor do capacitor. Simples assim. Eu quero saber, eu perguntar na prova para vocês, qual é o valor de ressonância do circuito apresentado. Aí eu tenho lá, por exemplo, um circuito com um indutor de 3 e um capacitor de 60 micro, por exemplo. Vocês vão jogar o 60 micro aqui e 2π, tira a raiz desse negócio, multiplica, divide tudo por 1 e acabou. 1 dividido por tudo isso aqui, acabou, só isso, né? O que é essa frequência de ressonância? É o valor... Oi? Aí no final, explicando aqui no caso aqui da fórmula, no final, repete. 1 dividido por 2π raiz, o valor do indutor e o valor do capacitor. Beleza? Só isso. Como é? Estão se multiplicando aqui. O valor do capacitor está se multiplicando com o valor do indutor. Eu multiplico os dois, tiro a raiz e multiplico por 2π. O valor que eu encontrar aqui embaixo, eu divido 1 dividido por tudo isso aqui embaixo. Acabou. Só isso.
Vamos lá. Aí agora, galera, eu tenho o circuito RFC em paralelo. Onde eu tenho cada rapazinho aí, ó, em paralelo, um em relação ao outro. Aí vamos lá. No circuito com resistência, reatância indutiva e capacitância ligados em paralelo. Eu tenho a minha fonte de tensão alternada. Eu tenho aqui o meu capacitor. Eu tenho aqui o meu indutor. E eu tenho aqui o meu resistor. E o que é isso aqui, professor? Corrente. A corrente em cima do capacitor, a corrente atuando em cima do indutor e a corrente em cima do resistor. E essa correntezinha aqui é a soma dessas três correntes. No caso aí, professor. Oi. Tá ouvindo? Tô. No caso aí, a tensão é a mesma sobre cada um. A tensão é a mesma, exato. Porque tá aqui, né, ó. Daqui pra cá é a mesma, essa mesma tensão. Essa mesma tensão. Essa mesma tensão. E é a corrente que se distribui, né? Porque no circuito em série, o que é que eu estou distribuindo para os três? A tensão, né? No circuito em série, eu estou distribuindo a minha tensão para os três. E a corrente sendo a mesma. No circuito em paralelo, eu tenho aqui a minha tensão sendo a mesma e a corrente se distribuindo para os três. Oi, o colega perguntou alguma coisa? Não, é porque no circuito de série sempre a corrente ela se divide. E no circuito paralelo ela permanece a mesma, né? Não passa por nenhuma resistência, nenhum, nem capacitor, nem indutante, nem contrário, Roberto. Ao contrário, é a corrente que se divide no paralelo e a tensão continua a mesma. É porque assim, garotão, ó. Você olhar da seguinte maneira. Isso aqui está ligado diretamente na tensão entre os terminais. Imagina da seguinte maneira. Eu peguei e soldei essa pontazinha aqui e essa outra pontazinha aqui em cima dos terminais, ó. Digamos que isso aqui seja 12 volts. Daqui para cá é 12 volts. Se eu pegar isso aqui daqui para cá e soldar aqui, eu vou ter 12 volts, né não? Aí eu gaiato aqui, pego de novo esse outro cara aqui e solto também em cima aqui, ó. Eu vou ter a mesma tensão em cima do indutor também. Aí eu pego um resistor também e boto aqui em cima. É a mesma tensão. E o que é que vai mudar? É a corrente, ó. Que vai ter que se compensar para os três. Ela vai se doar para os três. Vai ficar um tantinho para um tantinho para outro e um tantinho para outro. Né? Beleza? Pessoal, a gente tem agora... o negócio vai ficar legal. A impedância, mas ela é representada com números complexos. Porque, galera, a gente pode representar o nosso valor da impedância, né, de maneira vetorial, né, através de ângulos e tal, mas a gente pode utilizar a relação de números complexos. As propriedades dos números complexos, que em valor numérico é o que realmente acontece, né, dentro da manipulação matemática, a gente tem a seguinte situação, que o módulo da impedância, o valor inteiro, desprezando o sinal da minha impedância, é a raiz quadrada da resistência e da reatância, cuja equação está aqui, ó. Que era aquele mesmo conceito que a gente já viu, mas isso aqui sendo um módulo, né? O ângulo de fase é o arco tangente em relação à reatância da resistência, cuja equação é dada por isso aqui, em graus ou radianos, né? E a gente tinha aqui o diagrama, a gente tem aqui o diagrama fasorial. Diagrama fasorial vem de fasor, fasor vem de vetor, tá certo? E o fasor, ele é simplesmente um vetor de módulo 1. Que é só a forma para representar os nossos vetores e o nosso ângulo de fase aqui no caso. O diagrama vetorial,
para representar a intensidade de tensões e correntes e seus ângulos de defasagem ou fase. Aí a gente tem... Oba! Aí essas duas figuras aí, então, um tá mostrando a corrente em atraso, no caso aí com a característica mesmo, para poder fazer a diferenciação. Eu pergunto, qual é? Porque eu já tô cansado de dizer. Atraso é capacitiva, mas eu sei. Eu sei. Deixa eu ver aqui. Não, eu sei. Eu tô falando. No caso aí, eu sei. Tô falando aqui no caso aqui da figura. Aqui. O quê? Não, tipo, se tivesse só a figura, se eu perguntasse. Essa figura aqui tá demonstrando a corrente o quê? Em atraso ou em avanço, tá entendendo? Bora lá, deixa eu explicar direitinho. Essa representação fasorial, gente, ela já nos diz muita coisa sobre o nosso circuito. Eu posso dar um monte de informação do meu circuito só com a representação num diagrama fasorial. É o que acontece às vezes, sim, viu? Até em datasheet de circuito a gente encontra diagrama fasorial. O que acontece? Quando o meu ângulo de fase está apontando para baixo, ele está dizendo que a minha corrente está em atraso. Se essa minha corrente ela subisse, ficasse igual com a minha tensão, ela não estaria nem adiantada nem atrasada. Ela só teria, então, o meu circuito só teria característica resistiva, não é? Porque o resistor, a tensão do resistor atua... Acabou de falar? Oi? Só para repetir o que o senhor acabou de falar sobre a corrente. Quando esse vetor da minha corrente aqui... Significa que está atrasada, a outra parte. Bora lá. Vamos lá, para me falar direitinho para vocês pegarem aí o fio da meada. Vamos lá. Quando o meu vetor está apontando aqui para baixo, meu ângulo de fase está para cá, ó. Tomando como referência o vetor aqui da tensão, esse vetor vermelho. O meu vetor da corrente está apontando para baixo. Ele está dizendo que a minha corrente está em atraso. Aí eu começo a aumentar, eu começo a colocar indutores, né, a mais lá no meu, ou um indutor maior. Aí esse valor da minha corrente aqui, ó, chegou bem aqui. Aí eu anulei o efeito capacitivo, né, do meu circuito. Porque quando o meu circuito tem uma corrente em atraso, é porque eu tenho uma característica capacitiva. E quando eu estou aqui, então, subindo com esse valor e eu cheguei aqui, por exemplo, a minha corrente em avanço é a minha corrente adiantada, né? Quando a corrente está apontando para cima em relação à tensão. Logo, eu tenho uma característica mais indutiva. Então, pessoal, se eu colocasse aqui simplesmente o valor da minha corrente, da minha tensão, lógico que, galera, lembram que o valor aqui é né? Raiz de 2, valor numérico, seno de ômega, t, papapá, e o ângulo de fase, né? Aí eu não ia colocar lá mais alguma coisa, né? Porque aqui eu já ia matutar e já ia ver aqui, né? A defasar. Aí aqui eu vejo, ó, por exemplo, o valor da minha tensão, do meu circuito, o valor numérico da minha corrente, ou a equação em função do tempo que rege a minha corrente, o ângulo de fase, a característica do meu circuito, né? Que nesse caso é mais indutivo e esse é mais capacitivo, né? Então eu tô pegando um bocado de informação só com esse diagramazinho, né? Sim. A definição não é saber, tá querendo saber só mesmo como ler, no caso aí, o gráfico, tá entendendo? É simples assim. Aqui é tensão, aqui é corrente, aqui é ângulo de fase. Se a corrente tá apontando para baixo, tá em atraso. Se tá apontando para cima, se ela tá mais, né, inclinada em relação a esse cara aqui, atenção, a minha corrente está adiantada. Beleza?
tiver reta com a linha vermelha, está anulado. Não é que a corrente está anulada. É isso? Está anulada a característica de reatância. Né? Aí eu vou ter, então, se a minha corrente estivesse aqui, ó, se a minha corrente, o azulzinho, tivesse igual com V, eu teria um circuito onde as características de reatância estão anuladas, sejam ela indutiva ou capacitiva. Então, eu teria um circuito puramente resistivo. Tá entendendo? Tá entendendo, né, o que eu disse? Sim. Beleza. Entendi. Show. Sobre esse negócio de corrente em atrás, corrente avançada, capacitivo e indutivo, quando eu tenho um motor tipo do ventilador, do compressor, e os dois partem na mesma hora, e um tem o capacitor, que é o compressor, como é que eles conseguem partir igual? Se o capacitor serve para armazenar energia e, na verdade, os dois conseguem partir só nessa situação. Eu tô gravando, eu tô gravando, aí depois eu vou tirar essa dúvida. Mas de maneira geral, eu te explicar rapidinho o que é que acontece. A carga que tu liga da tomada, que tu ligou o ventilador na tomada e o ventilador tá funcionando, é para alimentar o motor em si. A corrente que vem lá da tomada passa pelo cabo e chega no ventilador. Lá no eixo, chega lá nos polos, né, das bobinas do motor. E vai fazer o teu eixo girar através do efeito magnético, do campo magnético gerado. Capacitor, indutor, uso o areado que tem lá é para a eletrônica do negócio funcionar, para tu controlar as velocidades, tá certo? O quanto de carga tu vai direcionar para que tu tenha a variação de velocidade e para tu controlar a taxa também de rotação, a taxa de variação da rotação em que a base do ventilador gira. Aqueles bichos ali, capacitor, indutor, resistor que tem lá, tu vê que até é na placazinha de circuito, é para a eletrônica do negócio. O motor elétrico, ele funciona sem reator. Sem reator. Ele funciona sem indutor, sem capacitor, né? Ele puxa a carga, gera o campo magnético e faz o eixo girar. Aquilo ali é para a eletrônica. A parte de eletrônica de potência dele. Para tu regular, por exemplo, o quanto de corrente e tensão. Eu não ia nem explicar, acabei explicando tudo, foi mal. Mas enfim, é isso, né? Depois a gente conversa mais no bate-pronto aqui quando a gente terminar a gravação, beleza? Bora lá, rapidinho, porque eu tenho que dar o grau aqui no negócio. Pessoal, aí a gente tem então, negado, o diagrama fasorial. Tá certo? A representação da impedância Z, estão vendo esse negócio aqui, ó? Essa bolinha em cima do Z. Quando vocês verem essa impedância aqui, esse Zzinho aqui, ó, com essa bola em cima, vocês estão... Toda vez que você olhar isso aqui, vocês vão entender que isso aqui é uma impedância compreendida por números complexos. E vocês não vão estar trabalhando lá com, né, o outro conceito. Vocês vão trabalhar aqui através de números complexos. Quando vocês, numericamente, vocês vão ver isso aqui, vocês vão lembrar que eu estou trabalhando com a impedância, onde os valores dela eu vou encontrar números complexos. Tô entendendo, né? Aí a gente tem, ó, números complexos na forma polar e retangular, ilustrada pela equação do vetor ilustrada ao lado. Logo, eu tenho isso aqui, ó. O valor polar do meu valor complexo da minha impedância é o módulo da impedância, o valor numérico da impedância,
Isso aqui, professor, é um negocinho sinal de maior ou menor? Não. Isso aqui é só uma representação do ângulo de fase, onde ele vai dizer que quanto está defasado, para mais ou para menos, né? E aqui é o meu ângulo de fase. E na forma retangular, eu vou ter R mais ou menos J, que é o número complexo, e a reatância. Em que o módulo, o valor numérico da minha impedância é igual à raiz quadrada do valor da resistência ao quadrado mais o valor da minha reatância ao quadrado. O ângulo de fase é o arco tangente da minha reatância sobre a resistência. Logo, eu posso utilizar esse mesmo conceito aqui, relação trigonométrica, para dizer que a minha resistência é igual ao módulo da impedância vezes o cosseno do ângulo. E a minha reatância é igual ao módulo da impedância vezes o seno. Da onde eu tiro isso aqui, professor? Daqui, ó. Trigonometria, disso aqui. Desse meu diagrama fasorial. Em que, pessoal? Se vocês lembrarem de número complexo, o J é igual a menos 1, né? Quando eu tenho um sinal negativo. J, quem é J na história? J é igual a parênteses, menos 1 elevado a meio. E J ao quadrado é menos 1. Né? Isso aqui é a representação de número complexo, onde a gente compreende lá na matemática que o número complexo não existe números naturais, né? Números racionais, reais, onde eu tenho uma multiplicação ao quadrado de um número e eu vou obter um resultado negativo, né? Sempre eu tenho um resultado positivo, porque menos com menos se multiplicando se torna mais, né? Então criou-se então os números complexos para eu atender uma necessidade específica da matemática, em que eu tenho uma multiplicação ao quadrado, mesmo com sinais eu ainda saio com um número negativo. Né? Aí a lá da matemática eu não vou entrar muito nesse negócio não, mas vocês têm que entender pelo menos o básico disso aqui. Mas na frente eu vou conversar com vocês ainda sobre, para vocês saberem trabalhar, né, com os números complexos na representação de diagrama fasorial e para encontrar impedância, né, nos nossos circuitos RFC, por exemplo. Certo? Sendo assim, meus caros e nobres, a gente tem aqui o exemplo, né, de um circuito RF em série, tá certo? Onde eu tenho uma resistência de 10 ohms e uma impedância de 1,59 mHz e uma frequência de 1K, uma frequência de 1 kHz. Ele pede para a gente representar oba. Impedância ou indutância? Você falou impedância de 1,59, é isso mesmo? Indutância. Indutância, gente. Eu falei impedância, foi? É indutância, viu? Que é de indutor. Beleza, beleza. Me perdoe, viu, se eu falei impedância. É que o nome é reatância, indutância, impedância, né? Parecida. Não, mas é porque deu um bug aqui na minha mente. Não, mas, ó, pelo amor de Deus, se eu falar, vocês me avisam. Se eu falar besteira, vocês me lembram, né? Indutância, viu? Né? Impedância é o Z, reatância é o X. Aí vamos lá. Ele pede pra gente representar a impedância na forma polar e na forma retangular. A impedância nada mais é que o valor desse cara aqui somado vetorialmente com esse cara aqui. Foi o que eu fiz aqui, ó. Ele diz, ó, XL é igual a 2π, frequência L, que isso aqui é igual a 10. Ele diz que o módulo da impedância é 10 mais 10 ao quadrado. Raiz de 1 meio, ó, 14,14.
Professor, o que é esse 1/2? É raiz quadrada, negada. Na matemática, vocês viram isso, né? A gente pode fazer o número, a gente pode utilizar a representação da raiz quadrada, ou a gente pode levar o termo a meio, a 0,5, né? Pra gente tirar a raiz. Tá certo? Ei, professor. Oba. No caso na calculadora, como é que seria no caso aí? Você vai abrir parênteses, 10 mais... Você vai abrir parênteses, 10 elevado a 2, mais 10 elevado a 2, fecha parênteses, elevado, que chapéuzinho, a 0,5. Ou, você pode abrir parênteses, 1 dividido para 2, fecha parênteses. Aí você vai ter 14,14. Né? Peraí, repete, só um minuto. Você vai estar na calculadora assim, garotão. Abre parêntese. Sim. 10 elevado a 2. Certo. Mais 10 elevado a 2. Certo. Fecha parêntese. Beleza. Eleva agora a 0,5. Certo. Deu o resultado aí? Tá fazendo, né? Eu só queria saber passo a passo. Beleza. 14,14. Como é que já foi? Deu certo. Meu valor. Aí olha aí, negado, ó. O ângulo, ó. O ângulo de fase. Olha aí. Eu tenho o nosso arco tangente. 10, 10, né? Tá aqui o nosso valor da nossa reatância, né? E da nossa resistência. Nossa resistência e reatância. Logo a gente encontrou o arco tangente de 10, 10 é 1. O arco tangente de 1 é 45 graus. Logo, a minha impedância, tá aqui, ó, o valor dela, 14,14 ohms, com um ângulo de fase de 45 graus. Ou, se eu quero isso aqui na fórmula polar e na forma retangular, é 10, 10 mais J10, ó. Isso aqui, galera, é a história, né? Eu vou ter representação de impedância das duas maneiras. Da forma polar, onde eu tenho um ângulo, tá certo? Sempre lembram assim, na forma polar eu tenho um ângulo. Na forma retangular eu tenho o J, o número complexo. Tá certo? Qual eu utilizo? Depende da aplicação. Dependendo da necessidade. Se você tem um circuito, aí lá a maioria dos dispositivos que você vê para dimensionar, né? Fica mais intuitivo, fica mais prático na sua conta. Você trabalhar com número complexo, utilize número complexo, meu amigo. Se você quer trabalhar com ângulo de fase, usa ângulo de fase. Qual é o melhor? Depende da aplicação. Tudo depende da aplicação. Né? Professor, Oi. só dessa aqui do ângulo aqui, ó, do arco tangente, como eu sou assim, não tenho tanta habilidade na calculadora, que eu já falei, né? O senhor poderia me explicar? Você vai botar tangente elevado a menos 1, 10 dividido para 10, fecha parênteses. Beleza. Ou na tua calculadora vai ter isso aqui, arco tangente, ou vai ter tangente a menos 1. Na calculadora do celular não deu, não. É porque tá no valor numérico. Se tu colocar em graus, dá. Ontem eu mostrei na aula, né? Porque sai um valor numérico. Tu tem que colocar em graus. Tu baixou a calculadora que eu botei ontem no grupo? Qualquer coisa fala comigo que eu vou da calculadora. Utiliza... Calculadora que eu não estou, viu, Roberto? Utiliza a calculadora que eu disponibilizei no grupo para vocês, porque lá vocês vão encontrar essas relações trigonométricas e o resultado quando sair, por exemplo, do nosso arco tangente, você vai ter o valor numérico, você vai ter o valor em radiano, em grau, tudo separadinho. Aí você só faz clicar lá, mudar e ver direitinho, tá certo? É fácil de manusear? É fácil demais. Lá tem tudo. É a calculadora uma das mais completas que existe. Tá certo? Já
eu levo o P na comum, avalio nessa daí. Vamos ver. Não, ela é simples, ela é bem intuitiva, viu? Oi. Tá. Sim. A outra pergunta, como é? Esse arco tangente é o tangente a menos 1? É o tangente da menos 1. Beleza. Também tem, né? No caso, a calculadora, naquela igual a do menino, do Roberto. É, mas aquela às vezes é o que o colega falou. Professor, o meu não deu. Porque às vezes o resultado que sai é só o valor numérico, né? Às vezes não é radiano, às vezes é em graus e tal. Aí fica meio confuso às vezes pro aluno, né? Mas uma calculadora que ela mostra bem clara essas informações, fica mais intuitivo, né? Fica mais... Eu mandei, viu? Vamos lá. É porque ontem deu aquele problema lá. Ela descarregou, o pessoal descarregou. Tudo bem, tudo bem. Tô gravando, negado. Depois a gente entra nos detalhes aí. Vamos lá. Quando terminar, vocês contam aí as coisas. Potência instantânea, né? A gente tem a potência ativa, a gente tem a reativa e a gente tem a aparente. Tá certo? E isso, pessoal, essa ideia que a gente viu, né, para encontrar os valores de reatância, indutância, papapá, todas essas coisas, a gente vai aplicar aqui muito bem, né? A potência instantânea, pessoal, é a potência medida naquele momento, né? Naquele exato momento. Considere um circuito a qual se aplicou uma tensão, né? Aí eu tenho aqui a minha tensão, o valor máximo da minha tensão, né? O máximo é igual ao seno de ômega t. A gente já viu isso aqui. E que é percorrido pela corrente. A minha corrente é igual a corrente de pico e máximo, seno de ômega t mais o ângulo. Supondo que os valores máximos de tensão e de corrente são tensão de pico 1,5 e corrente de pico 1 ampere. Chega a ser um absurdo isso aqui, né? Mas é só de forma representativa, né? Uma tensão muito, muito baixa e uma corrente muito alta. Aí o que é que eu teria? Oi. Desculpa interromper. Eu tiro dúvida de ontem. Ele tá gravado também, tá? Não. Não. Não, né? Não, mas eu vou dar um jeitinho aí. Mas eu vou dar um jeitinho pra vocês acompanharem esse primeiro. Talvez eu faça um vídeo aí. Só fazer um resumão de tudo isso aí. Vamos lá, galera. Potência instantânea ainda, né? A gente pode representar graficamente as grandezas tensão, corrente e potência em função do tempo. Aí o negócio fica mais interessante, galera. Eu tenho a abscissa aqui, a ordenada, em que eu tenho os valores numéricos e eu tenho uma representação, ó, o quanto variou em função do tempo. Cada um. Esse bem fininho aqui é a tensão resistiva. Esse bem fininho aqui. A tensão, ó, em cima do resistor, por exemplo, né? Esse mais aqui, esse coisadinho aqui é a nossa corrente, né? O quanto ela tá variando. E a nossa potência é a multiplicação dos dois carinhos, né? Sendo que eu tenho, então, esse cara aqui, ó. Essa linha mais expressiva aqui. Professor, por que ela subiu aqui e não foi para baixo? Porque o valor numérico da potência é sempre um número positivo, né, gente? Eu não tenho uma potência de menos 30 watts. Meu ventilador não tem menos 300 watts de potência, né? Eu só tenho potência positiva. Embora a corrente e a minha tensão que venha, que tá lá na tomada, que eu conecto o meu ventilador, né? Conectei o ventilador, por exemplo, tem tensão e corrente alternada, mas o valor de potência sempre é positivo, né? Professor, quer dizer que a potência fica variando isso aqui? É. Mas a potência não é 100 watts do meu equipamento? É a média, né? Isso aqui. Soma esse valor e esse, tira a média disso aqui, aí diz que, por exemplo, que é 100 watts, né? Vocês estão entendendo, né?
Exatamente pelo fato de que isso aqui são os valores de pico e o valor de valo, né? O valor em quiser e o valor... Mas como isso aqui está muito rápido, galera, por exemplo, a 60 Hz, né? Não dá nem para perceber que ele está subindo e descendo isso aqui, né? Ou que ele está perdendo e aumentando potência tão rápido, né? Logo, meu povo, eu tenho uma potência ativa medida em wattsmetro, né? Em que eu tenho, pessoal, a representação da nossa equação em que a potência com característica resistiva, ó, isso aqui, ó, se a gente quiser considerar uma potência puramente resistiva, que é a potência, por exemplo, só em cima do resistor, né, que é aquela potência dissipada, por exemplo, por efeito Joule, né, que vocês viram lá na física. Eu posso representar também com isso aqui, ó, a potência como, olha, por que, galera, que esse cara aqui, ó, só é RI ao quadrado e esse aqui, professor, tem cosseno de φ? Porque quando eu considero só a característica resistiva, a corrente tá no mesmo ângulo da resistência, né, não? Vocês viram lá, não foi? Exatamente. Vocês viram isso aqui, não foi, ó? Deixa eu voltar. Aqui, ó. Cadê, rapaz? Tá aqui, ó. Só na característica resistiva, ó. A corrente tá na mesma linha dele, né, ó? É assim? Tinha outra aqui também, ó. Se eu tivesse, né? Beleza? Mas quando eu considero uma situação real do meu circuito em corrente alternada, eu devo considerar... Ah, passei foi demais aqui. Eu devo considerar as características do meu circuito em que eu tenho o ângulo de fase, né? Logo, vocês lembram que esse U aqui é encontrado pelo valor da minha tensão, a minha tensão resistiva, vetorialmente, mais a minha tensão de reatância, né? Seja ela capacitiva, indutiva ou a soma das duas, né? Aí eu tiro, soma tudo, tiro a raiz quadrada, acabou. Aí encontro esse valor aqui. Aí esse valor eu divido pela corrente e encontro a impedância. Mas considerando o valor de corrente, o valor de tensão, tensão vezes corrente, vezes o cosseno do nosso ângulo de fase, né? Em que o cosseno de 90 é 1. Né? O cosseno de 0 e o de 90 é 1. Tá certo? Aí olha aí a brincadeira. É possível traçar um gráfico de potência instantânea para a indutância pura. Consideramos os mesmos valores máximos para a tensão e corrente, tal como este gráfico. Aí nós temos aqui, meu povo. Olha só. A nossa potência. Cadê a mais fina aqui nessa história que eu não tô vendo? Tudo é igual aí, professor. Tudo tá igual, né? Não tão... aqui tá mal representado, galera. Viu? Porque os dois aqui nem é que os dois estão praticamente na mesma linha, mas considerando da seguinte maneira, que olhando aqui eu sei que aqui é a tensão de indutância, aqui é o valor do indutor e aqui é a potência. Aí deixa eu passar aqui. Vamos lá. A potência reativa, galera, é a potência instantânea P e é alternadamente positiva e negativa.
A potência é reativa, viu? Ela é alternadamente positiva e negativa. Com a Aí vocês vão dizer assim, professor, mas o senhor falou que potência no ventilador não é menos, não existe potência menos, mas é porque a potência que a gente conhece, essa potência que eu falei aí, ela tem outro nome. Quando a gente está considerando a potência de característica puramente indutiva, ela é alternada, com valores negativos também, tá certo? Mas aquela potência lá, que eu já vou mostrar para vocês, a gente só considera os valores numéricos positivos, tá certo? Mas vamos falar aqui. A potência instantânea P é alternadamente positiva e negativa, com a frequência dupla de tensão e corrente existentes na indutância. Se a potência instantânea de um receptor é positiva, ele consome energia da fonte de alimentação. Nas alturas em que a potência é negativa, esse receptor fornece energia à fonte de alimentação. O que ele está dizendo? Vou só terminar de ler aqui, eu vou explicar para vocês. No caso da indutância, esta recebe e fornece energia alternadamente, sendo a média nula. Isso é, a energia recebida é igual à energia devolvida, pelo que não é dissipada. Isso aqui, rapaz, é a mágica da corrente alternada, e vocês vão ver. Quando eu tinha uma corrente puramente, quando eu tinha uma corrente puramente resistiva, uma potência puramente resistiva, aliás, eu tenho a minha dissipação, a minha perca, né? Porque o resistor não aquece, né? E a potência consumida em cima do resistor, ele não vai gerar efeito Joule, aquelas coisas que a gente já viu, né? No indutor, galera, ele recebeu isso aqui, ó. O indutor recebe essa potência do meu circuito e ele devolve isso aqui para o circuito, ó. Ele recebe isso aqui do circuito e devolve. Estão entendendo? Porque ele não armazena. O que ele recebe, ele devolve. Oi? Aí o que é que acontece, galera? Se a potência instantânea de um receptor é positiva, ele consome energia da fonte de alimentação. Se a potência de um receptor... A gente viu lá na física quem são os geradores e os receptores, né? Gerador, né? Receptor, no caso aqui, que eu já estou cansado de dar o exemplo, o ventilador, né? A potência é positiva, ele está consumindo a energia da fonte de alimentação, da tomada. E nas alturas em que a potência é negativa, o receptor fornece energia à fonte de alimentação. Aí nesse caso o ventilador estaria dando de volta, né? Se ele tivesse, né, característica indutiva, né? Oi. Nesse caso é igual tipo a bateria do telefone, alguma coisa assim, que você carrega que ele está recebendo, mas depois ele fornece a energia para poder te deixar ligado. Não exatamente, porque a bateria do teu telefone não é um receptor, ele é um gerador. Ele já é a fonte. A bateria do teu celular, ele é esse cara aqui, ó. Ele é a fonte de alimentação. Tá certo? Entendi. Mas lá no circuito vai ter sim. Mas só que o circuito do celular, né, não é um bom exemplo, porque o circuito do celular só trabalha com corrente contínua. Mas lá no circuito do teu telefone, ele tem indutor, capacitor, até para fazer essas correções, né? Algumas correções de tensão e corrente. Mas o que tu tá falando? A bateria do teu telefone é esse cara aqui, ó. É a fonte de alimentação, no caso, né? Aí, galera, a mágica disso aqui, ó. A beleza de tudo isso aqui é que, no caso da indutância,
Esta recebe e fornece energia alternadamente, sendo a média nula. Isso é, a energia recebida é igual à energia devolvida, pelo que não é dissipada, ou seja, perdida. Logo, meu povo, deixa eu contar para vocês. Por que a gente tem corrente alternada? Nos postos, né, nas nossas residências e tudo. Exatamente graças a essas características aqui, ó. Onde eu vou modular a minha potência, né, a minha tensão, para tornar ela por exemplo, eu quero jogar a minha potência gerada lá no Rio Grande do Sul e ela vem para cá pro Ceará. Por que essa potência não é perdida? Porque eles regulam essa potência, essa tensão, para ter característica puramente indutiva, né? No caso, uma potência cada vez mais reativa, que é o que a gente chama, para que a potência resistiva seja mínima, seja zero. Porque você imagina, porque lá na corrente contínua, você sabe que a lógica do negócio é simplesmente que tensão é igual resistência vezes corrente. Não é assim? É assim mesmo. Se eu tô tirando e nesse conceito a carga é a corrente, entendendo dessa lógica. E se eu tenho o resistor, ele atrapalha a vida da minha corrente, né? Porque eu estou dissipando, perdendo potência, né? Assim. Logo, o que eu faço? Eu mudo o ângulo de fase, pessoal, para a potência ser mais reativa, para ela ser o mínimo possível, para ela sofrer o mínimo possível de interação com a característica resistiva, que seriam os resistores, e eu tenho a menor perca possível. Quer dizer, professor, que a potência, ela é mudado o ângulo de fase dela para fazer essas compensações, para diminuir a perca? É exatamente o que acontece, meu povo. É exatamente o que acontece, viu? E a potência, aí eu tenho então circuitos puramente indutivos, né? Puramente capacitivo ou puramente resistivo, papapá. Aí eu vou ter, por exemplo, uma potência puramente reativa, quando eu tenho características de reatância, e eu vou ter uma potência mais resistiva quando eu tenho só a característica uma potência dissipada, uma característica mais só em cima do meu resistor, né? Quando eu chegar nas contas, e vamos fazer depois uns exemplos, vai ficar mais prático, vai ficar mais claro para vocês entenderem isso aqui que eu estou dizendo. A potência reativa, pessoal, né? A potência corresponde a essa energia oscilante, designada potência reativa, e representada pelo Q. Toda vez que vocês verem esse carinha aqui, ó, é a potência reativa, beleza? Esse Q em corrente alternada, toda vez que vocês olharem ele, vocês vão lembrar da potência reativa. O que é a potência reativa? Logo, no circuito puramente indutivo, para a indutância pura, o Q pode ser calculado pela seguinte expressão: o Q é a reatância indutiva vezes a corrente ao quadrado. Estão vendo que é a mesma lógica de potência, resistência, corrente ao quadrado, né? Só que isso aqui é uma potência reativa, ó, né?
E esse cara aqui, essa reatância indutiva, estaria assumindo o papel do nosso resistor, naquela formulazinha, né? Lá, da corrente contínua, não era? E a minha corrente, e a minha corrente aqui ao quadrado. No caso geral, para determinar a potência aparente de um elemento ou circuito, utilizamos a seguinte equação, ou a seguinte expressão. Está aqui a nossa potência. A potência aparente. Como é que eu encontro? Q é igual a tensão vezes corrente vezes seno de φ. Aí, pessoal, a potência aparente. Como é que a gente encontra? A potência aparente se consome num circuito de corrente alternada, um circuito CA. Atendendo a tensão e a intensidade da corrente que percorre. Chama-se potência aparente. Representa-se por S e mede-se em volt-ampere, ou VA. E com certeza vocês já viram o equipamento, quem já trabalhou com a elétrica, né? O transformador, por exemplo, alguma coisa de tantos kVA, um gerador, alguma coisa, né? Aqui esse VA é medido em... Aliás, está se tratando de potência aparente, né? Desse S aqui, ó. Tá certo? E esse S, galera, essa potência aparente, ela é isso aqui, ó. O I, em que eu tenho aqui aquela minha potência, ó, relacionada ao meu resistor, e essa potência aqui relacionada ao meu indutor, né? E a soma, aí não tinha aqui que aqui seria U, né? Quando a gente tava tratando de tensão, né? Logo, quando a gente faz o cálculo, pessoal, de tensão vezes corrente, de maneira geral, de forma geral, a gente está encontrando a potência, ó, aparente, tá certo? A potência aparente. E a potência reativa é esse aqui. E a potência, por exemplo, dissipada em cima do meu resistor é essa potência aqui. Beleza? Vocês estão voltando aí pra mim. Beleza. Vou só terminar aqui, aí eu... Só um momentinho, pessoal. Então aqui eu tenho a minha potência, né? Aparente. Tensão vezes corrente. A minha potência reativa. E a minha potência aqui que estaria atuando em cima do meu resistor. O próximo slide é compensação ou correção do fator de potência. E a gente vai falar isso aqui na próxima aula, tá certo? Então, galera, o assunto dessa aula é isso. A gente vai dar continuidade à compensação e correção do fator de potência na próxima aula. E até o próximo vídeo.